Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vou dar uma puxadinha aqui, gente, para ver mais aqui a câmera, ok? Até para a gente poder ver um pouco melhor aqui, tá? O que se escreve abaixo. Eu sei? Ok? Ok. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, faça, divulgue o canal nas suas redes sociais, compartilhe os vídeos, comente, enfim, mas não esqueça de deixar seu like. Né? E depois também tem um outro fato importante, né? Importante. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode ajudar? Então eu estou pedindo a sua ajuda, tá certo? Então você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Você vai encontrar a chave Pix na capa do vídeo, na thumbnail, ok? Muito bem. Eu gostaria de falar para vocês que nós estamos fazendo aí um estudo sobre algumas escolas gnósticas, né? Eu, particularmente, digo isso aqui para vocês, né? A gente está tateando, né? Porque há de se convir que isso começou lá no primeiro século da era cristã, né? Os primeiros 4 séculos, e tem escolas gnósticas que já existiu antes do cristianismo, que fizeram apenas um sincretismo com o cristianismo nascente. Tá? É o caso dos 7 anos. Tá? Os 7 anos tinham uma visão, tá? De que eles eram a semente de Sete. E associaram Sete à figura de Jesus Cristo. Tá? Então você... É por isso que eu digo que assim, as pessoas falam de gnose como se tudo fosse uma coisa só, uma mesma mentalidade. Não. Eles tinham visões, às vezes, diferentes, mas compartilhavam de algumas ideias que eram comuns a eles. Tá? Então, às vezes, muita gente diz assim, mas como é que eu vou entender essa questão da gnose ou do gnosticismo? Tá? Com certeza, a melhor saída é você ler os documentos gnósticos. Tá? Já disse que a editora Madras tem lá, Biblioteca de Nag Hammadi. Houve um amigo que mandou para mim, por favor, meu amigo, você que mandou o livro, você mandou no seu nome. O que é que acontece? O correio não vai entregar. Você vai ter que fazer uma procuração, assinar e mandar para mim através do Zap, tá? Para poder imprimir e levar lá no correio. Lamentavelmente. Por quê? Porque você não manda um livro para alguém com o seu próprio nome, com o endereço da pessoa, mas com o seu nome, porque aí não tem como, tá? O correio não entrega mesmo, tá? Então, senão vai ser devolvido para você o livro, tá? Que foi esse da editora Matas, tá? E eu desde já agradeço, mas se você puder entrar em contato com a gente urgente, eu deixei lá no seu comentário lá uma recomendação, ok? Certo? Muito bem. Então, quem comprou o livro da Madras, editora, Biblioteca de Nag Hammadi, leia um por um de cada livro, porque tem tratados, evangelhos, apocalipse, etc, etc. Tá? E você tendo esse livro, você já vai ter uma visão. Agora, depois, você vai procurar, claro, materiais que expliquem. Agora, tenha cuidado, porque tem muitas pessoas que fazem livros a respeito de Nag Hammadi
dos livros de Nag Hammadi, que são puramente gente que está ligada à New Age, à nova ordem mundial, e etc, etc, e que faz aquela interpretação cheia de alegorismo, cheia de fantasia, delirante, entendeu? Que o mundo tá cheio dessas coisas, ok? Tá muito bem. É preciso a gente entender, tá, que aqui atrás está até um desenho, né, em que a gente procura explicar algumas coisas, mas não totalmente, né? Porque deixa eu colocar aqui, né? Então aqui aqui em cima está o Uno, tá? Ou o Ani em hebraico, ou a mônada, que é o espírito invisível, é assim que é chamado em alguns escritos gnósticos, tá? Aí, após o Uno, aí vem as emanações dele, tá? O Bitos equivaleria ao Ain, tá? A Sige, a Barbelu, equivaleria ao Ain Sof. E o Ain Sof, Aur, ou Aur, equivaleria ao autogênese, tá? Ao autogerado, que é o filho, tá? Que seria, em tese, aquilo que se chama de filho. O Bitos é o não ser, tá? Ou, certo? O não ser aqui, ó, ok? A Barbelô é o pensamento, né? A profundidade. O Bitos é a quietude. A Barbelô, a profundidade. E o autogênese, tá? Ele é o movimento. Certo? Ok? Então, se você pegar, você vai ver, né, que o Bitos é a luz, certo? Não sei se vai dar de ver para cá, pessoal, mas vamos lá, vamos tentar, né? Porque é o quadro, o enquadramento é muito pequeno. Então, é a luz, certo? A Barbelô é o som. E o autogênese é o movimento. Certo? A gente pode colocar isso assim? Pode. Quando termina essas manifestações aqui, aí a gente pode comparar como as sefirotes da Cabala, né? E eu vou me deter bem aqui só, tá? O Logos, tá? Aqui é o Anthropos, o humano primordial, que alguns chamam de Adão Cadmon. Aqui é o Cristo, aqui é o Soter, o curador ou salvador, e aqui, na esfera da Terra, é o Aeon Cristo, tá? O Aeon Joshua, que vai ser chamado de Adonai ou Kyrios, ok? Então, por que eu estou fazendo essa explicação aqui? Porque quando você pega para entender a cosmogonia gnóstica, você tem que entender ela a partir do que eles nos fornecem de ideia. Ok? Não é fácil ler os gnósticos? Não é fácil, até porque tem livros que não tem como você preencher. Tem espaços em que estavam danificados, ninguém vai inventar né? Ninguém poderia ver qual é a palavra que estava ali. Então, o importante é a gente entender estes aspectos. Tá? Os 7 anos, provavelmente, eles antecedem. Eu vou apagar bem aqui, tá, pessoal? Eu vou apagar só essa parte aqui, tá? Aqui de baixo. Aqui. Eu vou precisar do quadro para escrever alguma coisa.
E aí, certo? Aí, provavelmente, os, os 7 anos, tá? Ou os setitas, eles vêm já lá de um passado anterior ao cristianismo, mas depois eles se juntam a vários grupos, porque vocês vão entender o seguinte, tá? Bora lá. Eu vou colocar aqui. Cristianismo, você vai entender isso aqui. O cristianismo petrino, de Pedro, tá? Petrino quer dizer de Pedro. Vem 2, o cristianismo paulino. E depois 3 vem o cristianismo gnóstico. Ok? Certo? O que é que acontece? O cristianismo petrino é aquele cristianismo mais judaizante. O cristianismo paulino é aquele mais ortodoxo, certo? E gentílico. E vale dizer que é esse cristianismo aqui que vai prevalecer, tá? Porque este outro aqui, que é o cristianismo gnóstico, que era o maior movimento, tá? Ele vai ser apagado da história. Por quê? Porque o Paulo vai chegar. Paulo, primeira coisa, há estudiosos que dizem que Paulo não conheceu Jesus. Eu tenho minhas dúvidas, confesso a vocês, porque há várias assinalações de que ele tenha conhecido Jesus. Conhecido não, visto Jesus. Porque seria impossível naquela época ele não ter tido nenhum conhecimento de uma pessoa que era falada. Então, quando o Jesus Aeon se une ao Jesus humano, ao antropos humano, que você vai lembrar que o apóstolo Paulo vai dizer, tá? Que assim como se existe o homem espiritual, assim existe o homem psíquico. Né? Se nós trazemos em nós a imagem do homem celeste, também trazemos em nós a imagem do homem terrestre. Então ele está falando de quem? Do Adão. O Adão celeste e o Adão terrestre. Mostrando exatamente que nós trazemos em nós as duas figuras. A figura do Adão celeste, o antropos primordial, que gera Adamas, ou Adão Cadmon, e trazemos também a imagem do Adão terrestre, o Adão, aquele que foi modelado aqui, né, que basicamente não seria de todo os primeiros habitantes da Terra, não. Já existiam aqui humanos, tá? Então eu acho que é preciso deixar claro isso, porque há uma confusão imensa sobre essa questão, tá? Quando Caim é expulso e mandado embora, ele vai para a terra de Nod e casa com uma mulher para lá. Ora, se só existia Adão e Eva, que mulher é essa que ele casou para lá? Então, evidentemente que já existiam humanos. A grande questão é que o Adão e a Eva
que chegaram à Terra, eles foram modificados para, ok, para habitar essa Terra, trazendo neles uma natureza completamente diferente. Por quê? Porque eles tinham necessidade de fazer isso, porque, de alguma forma, o Demiurgo, o Yaldabaoth, tinha interesse de manipular os humanos, né? E aí você recorre às tabletas da Suméria, você vai ver que o interesse do Enlil é criar escravos. O Enki ali, meio que bonzinho, queria que os humanos trabalhassem, evidentemente, para os Anunnaki, mas tivesse uma inteligência, uma sabedoria melhor e tudo mais, certo? Aí você vai para a Bíblia, o Javé, no Gênesis 1, os Elohim, cujo Javé é uma parte dos Elohim, o Javé é um dos Elohim, ele não é um outro ser, ele é um Elohim. Então os Elohim, que são os mesmos Anunnaki, equivalente aos mesmos arcontes, eles vão, e aí cria-se o primeiro Adão aqui, o segundo Adão. O primeiro é o que está no Pleroma, o segundo é o que vai ser feito aqui. E eu já disse aqui que ele seria um andrógeno, ou alguns usam uma outra hermafrodita, né? Como diz o Rabino Plaudi na Humash, né? Torá Plaudi, né? A Humash, assim que é chamado. Então, essa era uma interpretação também, né? Então, portanto, que o Adão vai, no capítulo 2 do Gênesis, é lá que eles vão separar, tá, os dois gêneros, ok? Porque era assim que era também no Pleroma, né? Eles tinham a sua contraparte feminina, e eles não podiam fazer nada sem a contraparte feminina. Aqui está um problema também. A contraparte de Eva era Adão. Só que a gente já viu isso. O primeiro, o Gênesis 1, gente, equivale nas tabuletas da Suméria ao Adamu e a Tiamat. Ok? Grave isso. No Gênesis 2 equivale ao Adapa e a Tite. Ok? Filhos legítimos de Enki, com mulheres diferentes. O Adapa é de uma mulher e a Tite de outra. Ok? Os gnósticos, no Evangelho, na gnose de João, que é setiana, isso aqui é um dos escritos setianos, diz que o Yaldabaoth violou Eva e que, portanto, ela teve 2 filhos, Abel, Caim e Abel. Ok? Portanto, Caim e Abel não são propriamente filhos da serpente, mas são filhos do Demiurgo. Portanto, o Demiurgo tem uma linhagem aqui na Terra. Ok? Certo? E o que é que acontece? A Eva, a relação dela com este ser, que pela descrição gnóstica, o Yaldabaoth, ele era um ser meio que reptiliano, com uma face meio de leão, né? Aí tem toda uma história sobre os de Lira, né? Que lutam contra os Pleiades, etc. Eu também não vou entrar nessa vibe ainda. E aí ele era um pouco certo?
Há um problema nessa interpretação, porque veja, por que é que eles não eram... Quem quer que tenha criado os humanos, e aí é que eu vou entrar num detalhe. Os humanos, isso é uma teoria que eu defendo e que tem um escritor que defende isso também. Os humanos, pessoal, eles não são terrenos. Por que não são terrenos? Porque, veja, se nós somos a imagem e semelhança desses seres que nos criaram, Arconte, Elohim e Anunnaki, se o que dizem por aí que os Anunnaki são reptilianos, então esse povo deveria se perguntar o seguinte: por que que nós não somos reptilianos? Ok? Certo? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança com um material genético deles. Isso equivale a dizer que esses seres não eram porcaria nenhuma de réptil, de reptiliano, de dragoniano, né? Eles eram humanos, eles tinham feições humanas. Não pode você gerar uma criatura, a não ser que você gere ela. Geramos uma pessoa, né, e tal, porque os próprios tabuletas da Suméria dizem que eles criaram vários seres até chegar ao Adamu e a Tiamat. E nada dava certo. Só deu certo quando eles misturaram as sementes deles com a semente dos primatas, ok? Então, se eles eram, né, reptilianos, como alguns dizem, então, em tese, nós deveríamos ter nascido todo mundo reptiliano. Mas não é isso né? A não ser que você tenha se olhado no espelho e se visto com escama, botando a linguinha para fora aí, meu irmão, aí é outra vibe, você deve estar entrando num delírio total. Agora, veja, isso é importante para a gente entender. Quem quer que tenha nos criado não era humano. Tá? Agora, veja, nós podemos abandonar a tese de criação e a tese da manipulação genética. Por quê? Porque quem quer que tenha falado com os sumérios, minha gente, pelo amor de Deus, eu já até fiz esse estudo e mostrei o que é que o livro de Urântia fala sobre os da Terra de Nod. Eles são os pré-sumérios, pessoal. Eles vão ser os pré-sumérios. E eles eram de estaturas entre 3, 4, 5 metros de altura. Simplesmente isso. Tá? Eles podem muito bem ter chegado naquela região, encontrado um povo que estava ali no início, ali, na fase de... Né? E ter dito, olha, nós somos seus criadores de vocês, etc. e tal, e escrevam aí que nós somos... Simplesmente isso. E pode não ter acontecido porcaria nenhuma disso. Né? Vamos abandonar essa questão da criação, ex nihilo, da Bíblia, e abandonar a tese da manipulação genética dos Anunnaki. Qual é a outra hipótese existente? É de que nós humanos chegamos aqui vindos de algum lugar. Tá? Mas aí a teoria da evolução, Robson, bem, a teoria da evolução pode ter sido algo que aconteceu já na relação entre os adâmicos ou os antropos que chegam à Terra e os primatas que aqui existiam. Né? Aí eu já não vou também especular demais para não surgir aqui uma hipótese polêmica. Mas eu diria assim, por que um escritor mostra por A mais B que os seres humanos não são terrenos? Porque ele vai enfatizar aspectos físicos, biológicos, químicos, etc., mostrando por que nós somos daqui, não somos daquele. Nós não somos adaptados a esse planeta, gente. Esse planeta mata muito mais humanos do que se imagina.
tá? Série de doenças, problemas solares, problemas, um monte de coisas, né? Bactérias, e tudo. Então tem alguma coisa que está equivocado aí. Então, se de repente os humanos chegaram aqui, então, ok? Quando a gente fala isso, é bom entender por quê. Porque as escolas gnósticas, elas vão seguir um padrão. Tá? Você vai ver que o cristianismo petrino e paulino são esses dois cristianismos que vão prevalecer. Vejam, o apóstolo Paulo, de 20 e poucas cartas, 17 cartas colocaram na Bíblia, no Novo Testamento. E colocaram apenas 4 evangelhos, dos tantos que tinham, resolveram colocar 4 evangelhos manipulados, tá? Na Bíblia. Então a igreja seguiu o Paulo, tá? Que não conheceu Jesus e começou a inventar o título para Jesus de Cristo, ok? Porque nos evangelhos você não encontra Jesus se denominando Cristo, certo? Correto? Tá. O cristianismo gnóstico, aí Jesus viu que a zorra estava grande, Jesus resolve aparecer, tá? A Maria Madalena, tá? Porque aqui uma figura proeminente no gnosticismo vai ser certo? A Maria Madalena, de Magdala, ok? Certo? E aqui na ortodoxia, no cristianismo judaizante, aqui no judaizante, a figura é Pedro, tá? Pedro, tu és pedra sobre essa pedra. Aqui a figura é Paulo, ok? Então, eles fizeram questão de apagar isto aqui do cristianismo, ok? E conservaram esses dois aspectos aqui porque era interessante, tá? Manipularam textos bíblicos para quê? Para que Pedro fosse o cara que Jesus deixou para suceder ele, ok? Tudo bem? Tá entendido isso aqui? Tá. Então nós vamos ver um pouco sobre o que os 7 anos, tá? Então olha só, os 7 anos, tá? Eu vou pegar aqui uma frase, né? Que é o seguinte: houveram muitos grupos, tá? Inclusive eu vou bem pegar aqui, porque por aqui começa assim, ó. De acordo com Tumer, tá? É um escritor, 2 grupos diferentes existentes no século II depois de Cristo, tá? Século II aqui, ó, certo? Deixa eu ver aqui isso aqui, deixa eu mudar aqui a corzinha aqui do negócio. Vamos colocar uma cor mais clarinha. Nomeados e formaram os 7 anos, tá? Aqui, ó. Um grupo de judeus de linhagem, possivelmente sacerdotal, chamado de Barbeloitas, de Barbelo, em homenagem, tá, à primeira emanação do Deus Altíssimo, tá? Um grupo de exegetas bíblicos, os setitas, da semente de Sete. Então você vê que a descendência aqui dos 7 anos, ele vem da união dos barbeloitas, tá? Que eram aqueles que admiravam a figura de Barbelô como a mãe do céu. A mãe do céu não é Maria, apesar de que a igreja tenta emplacar essa figura, tá? Veja como a igreja ela é ambígua, tá? Ela apagou a Barbelô, mas tentou ocupar a função da Barbelô botando a Maria. Eles inventaram uma Santíssima Trindade colocando a pecha de pai na figura do Deus bíblico, tá? E aí eles tentam, de todas as maneiras,
dizer que a dispensação da lei e a dispensação da graça. Esse povo, principalmente os protestantes, eles inventam de tudo para tentar justificar as herdas que eles fazem ao longo do tempo. Tá? Então não, o Novo Testamento é a dispensação da graça. O Antigo Testamento era a dispensação da lei, sabe, tentando modificar o caráter de um Deus como se ele no Novo Testamento passasse a ser bonzinho. Agora eu não mato mais pessoas, só vou matar meu filho na cruz porque eu tenho que matar ele mesmo, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Então, é cada absurdo. Aí, na fase 2 o Turner, né? Turner, Turner, eu acho que é Turner, né? Ou Turner, deve ser isso, tá? Que às vezes o Google Tradutor é uma porcaria, né, gente? Convenhamos. Os barbeloítas eram um grupo batizador em meados do século II, que se fundiu com os grupos batizadores cristãos. Então, olha, isso aqui é preciso ser explicado, por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas há um grupo muito proeminente que vai ser um grupo que vai rachar com o cristianismo, que vai ser os seguidores de João Batista. Tá? Então, por isso que são chamados de batizadores ou batistas. Não tem nada a ver com igreja batista, não. Tem a ver com os batistas, seguidores de João Batista. Os escritos deles são tão severos que eles dizem que Jesus foi uma pessoa que, na verdade, assumiu uma coisa que não era dele. Tanto é que eles não reconhecem Jesus. Tá? Esse grupo ainda existe até hoje. Tá? Os, os madeanos, uma coisa assim. Eu vou me certificar para falar o, o melhor sobre isso, tá? O nome mais correto. É que a cabecinha do velhinho é meio complicado também, né? Bote fé no velhinho, que o velhinho é demais. Bote fé no velhinho, ele sabe o que faz. Né? Então, esse grupo do Batista vai se separar do cristianismo. Tá? Inclusive, criando textos que vão se contrapor a Jesus. Lembrem-se que João Batista, já preso, ele manda perguntar a Jesus se é ele o que se esperava ou tem que se esperar outro. Aí Jesus manda em resposta para ele o seguinte: dizei a João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado a boa nova. Tá, ok? Porque parte dos seguidores, dos discípulos de Jesus, eram discípulos de João, que ele próprio mandou seguir Jesus. Tá? Então é importante entender esse contexto, ok? Certo? Muito bem. Dito isso, vamos lá. Eles começaram a ver Cristo, tá? Esse grupo aqui, né? Certo? Que se fundiram com os batizadores cristãos, eles começaram a ver Cristo como pré-existente, como o filho da Barbelô autogerado autogênese. Ok? Então, a primeira tese, Cristo pré-existente. É evidentemente que a tese está correta. Tá? Ele é uma emanação, vocês hão de convir comigo, tá? Eu vou apagar aqui, certo? Então, a gente tem que seguir uma lógica, tá, pessoal? Porque as pessoas confundem. Também aqui, ó, tá o autogênese aqui, ó, tá? Ele é uma expressão da Barbelô. Aí vem aqui quem? Vem aqui o Logos. Primeira manifestação do Cristo, do autogênese é o Logos. Depois do Logos vem o Cristo, ok? É outra emanação. Depois do Cristo vem o Soter.
tá? Depois do Soter vem o, o, Em- é, o Emanuel. E depois do Emanuel vem o Aeon Joshua. Tá? Eu não sei se vai dar para ver aí. Não vai dar, mas vocês já entenderam. Tá? Então, todas essas são manifestações desse autogênese aqui, ó, ok? Do autogerado. Então, Logos, Cristo, Soter, Emanuel e Aeon Jesus. Tá? Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis manifestações para chegar aqui. Então, Jesus, tá? O Aeon Jesus, ele tem parte dessa, né? Nele vai se manifestar essa, né? Esse autogênese. O autogênese, gente, é preciso te explicar o seguinte: essas três manifestações do Uno aqui, elas não podem sair do núcleo, certo? Eles são deidades estáticas. Eles não podem sair do núcleo, porque isso levaria a um colapso. Então, o que é que eles fazem? Eles vão emanando seres para poder chegar até, certo? Inclusive, há um ser que é manifestado aqui, que eu vou até colocar aqui, vocês podem, né? Que é o seguinte, tá? Há um ser que é manifestado bem aqui, eu vou botar bem aqui ainda, olha, que é o Antropos, tá? O Antropos, quer dizer, o humano, os humanos primordiais. Aí eu vou botar bem aqui, ó. Quer dizer, por que que Jesus vai dizer eu sou filho do homem? De que homem ele está falando? Porque Bitos, tá? É o primeiro homem, primeiro humano, tá? Não é o primeiro homem, mas o primeiro humano, tá? Certo? Ok? Aí, o autogênero é o segundo humano. Já mostrei isso aqui. O Cristo é o terceiro humano. Porque Cristo vai ser filho do Espírito, tá? Portanto, irmão de Sofia. Contraparte, depois alguns escritos vão dizer que ele é contraparte da Sofia. Então, veja, tem o primeiro humano, segundo humano, terceiro humano. Quando Jesus vem à Terra, ele vai dizer assim, o filho do... ninguém viu o pai a não ser o filho, e ninguém vê o filho a não ser o pai e aquele a quem ele quiser revelar. Ele está falando, por quê? Porque ele tem dele aspectos do autogênese. Então, portanto, só quem que conhece o pai? Somente o filho. Tá? Mas Jesus é a expressão, tá, do pleroma, porque o pleroma todo se empenhou para criar Jesus, para emanar o Aeon Jesus, para que ele pudesse vir ao seio de Maria. Tá? Prestem bem atenção nisso, no que a gente está estudando. Tá? Às vezes parece complexo, não, mas não é complexo não, é uma questão de que a gente tem apenas lógica. Se você não tiver nenhum documento gnóstico na mão, aí fica difícil. Tá? Se você não comprar nenhum livro de Nag Hammadi, é complicado. Tá? O que foi ungido com... então eles começaram a ver Cristo pré-existente como o filho de Barbelu autogerado, o autogênese, tá? Então, eles associam o Cristo ao autogênese, não estão errados, porque é uma emanação mesmo, que foi ungido com a cristandade do Espírito Invisível. Quer dizer, o Espírito Invisível é o Bitos, tá? É o Pai. É ali o Uno, na sua
em interação. Por isso ele é chamado de tríplice poder, ok? De acordo com Turner, é isso mesmo, o nome dele aqui é... Não, é Turner, eu acho que é isso. Está esta mesma unção recebida pelos barbeloitas em seu rito batismal, pelo qual foram assimilados o arquétipo do Filho do Homem. O Jesus terreno era considerado o disfarce, vejam bem qual é a interpretação que eles vão dar, o disfarce de Barbelô aparecendo como o Logos divino e recebendo a unção, que é a cristandade quer dizer unção, quando foi batizado, tá? Recebendo a unção no momento do batismo. Lembrem-se que essa crença é uma das crenças que vão levar a um embate terrível dentro da igreja, porque alguns diziam, não, Cristo ele não era o Cristo, ele se tornou Cristo no momento do batismo. Por quê? Porque quando ele chega no momento do batismo, o Espírito vem, tá? A voz do Pai é ouvida, e aí eles... Ok? Certo? Aí ele passa a ter nele, como um entrante, quem já viu os vídeos que eu fiz de estudo sobre os entrantes, é como se um entrante ocupasse ali, juntamente com a alma de Cristo, a sua missão, né? Se ocupa do corpo de Cristo, né? No sentido assim, e passa a coexistir com Cristo, com Jesus. Tá? Para os valentinianos, Jesus já era um éon. Tá? Portanto, ele carregava todos os aspectos do Logos, do Autogênese, do Cristo, do Salvador, Soter, do Emanuel prometido na Bíblia. Então, ele, o Joshua, é a síntese desses seres aqui, tá? Dessas emanações. Ok? Esse é o entendimento. Então, você não entende nem os evangelhos que estão manipulados aqui na Bíblia se você não entender os gnósticos. Porque tem coisa que ele fala aqui, quando o Filho do Homem for levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim será necessário que o Filho do Homem seja levantado. Filho do Homem. Porque Cristo era o terceiro homem. E Cristo era filho de quem? De Bitos com o Autogênese. Tá? Ah, eu não entendi, tio Robson. Eu preciso entender porque eu não estou acompanhando as aulas todas. E o senhor, eu não acompanhei as aulas todas. Então eu vou mostrar aqui para você isso aqui. Ó, tá? Então, Bitos é o primeiro antropos, primeiro humano. O Autogênese é o segundo humano, o segundo antropos. Eles derramam sua luz sobre o Espírito Santo, a primeira mulher, e ela dá origem ao Cristo, que é o terceiro homem. Por isso que ele vai dizer que ele é o Filho do Homem. Ok? Porque o Cristo, vamos lembrar que essa palavra Cristo ele não vai usar em nenhum momento no Evangelho. Quem inventou isso são as cartas de Paulo. Ok? Certo? Muito bem. Fase 3, tá? Vamos lá. No final do século II, depois de Cristo, os barbeloitas cristianizados fundiram-se com os setitas, tá ok? 7 anos, formando juntos os setianitas, tá? Que é esse grupo gnóstico, né? Sete e Cristo foram identificados como portadores da verdadeira imagem de Deus, que apareceu recentemente no mundo como Logos para resgatar Jesus da cruz, ok? Então, olha o que eles dizem aqui, 7 e Cristo, o Cristo pré-existente, certo? Aqui, muito interessante aqui, isso aqui, foram identificados como portadores da verdadeira imagem de Deus que apareceu recentemente no mundo como o Logos para resgatar Jesus da cruz. Lembrem-se, tá?
que em Gênesis 4, vamos lá, tá? Lá aparece-me no 25, Gênesis 4, 25, tá? Gênesis 4, 25. Vamos ver aqui se é o 23 ou o 25, tá? E Adão conheceu sua mulher, e ela deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, tá? Que Caim matou, certo? Mas lá no capítulo 5, quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança como a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Veja, isso não é dito de Caim e Abel, isso é dito de Sete. Então, Sete era a imagem do Adão. E quem era esse Adão? Esse Adão provavelmente era o Adão, era um antropos vindo do pleroma. Tá? Então, a descendência ali. Veja que a Eva, o próprio Adão, vai falar num texto dele, que é chamado de Apocalipse de Adão, mas na verdade é um testamento de Adão, porque ele está no leito de morte, e ele fala para Sete exatamente, ele conta para Sete o que aconteceu, ele conta que a Eva teve 2 filhos com o Demiurgo, com o Deus do Antigo Testamento. Ele vai contar tudo isso para ela, para ele. Quer dizer, a Eva, ela é adúltera. Por quê? Porque ela foi violentada pelo. Então, isso é muito claro, gente, nas discussões de Jesus com os próprios judeus. Né? Quando ele começa a discutir com eles, ele diz o seguinte, porque ele disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os discípulos, tu não tens nem 90 anos e conhecestes a Abraão? Aí Jesus disse assim, o vosso pai é o diabo. Olha só a expressão, vosso pai é o diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é assassino desde o princípio. Quando ele fala mentira, profere daquilo que é seu. Bem, a quem ele estava se referindo? Tá? Aí ele vai dizer raça de víbora, né? Raça é como se ele estivesse dizendo, olha, a vossa descendência, aí é que está o X da questão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam minha voz. Então, olha, porque Abraão me viu o meu dia e alegrou-se. Então, preste atenção que as frases de Jesus nos evangelhos canônicos exatamente denotam que aquele pessoal que estava discutindo com Jesus não tinha porcaria nenhuma descendência de Abraão. Tá? Então, eu não vou falar aqui mais do que isso, porque se eu disser, vão dizer que eu estou pregando outra coisa aqui. Mas, em todo caso, bora seguir. Certo? No final do século II, o setianismo se afastou da ortodoxia cristã em desenvolvimento, que rejeitou a visão docetiana dos setianos sobre Cristo. Tá? No século II, o setianismo se afastou da ortodoxia cristã. Por quê? Que estava se desenvolvendo, que rejeitou a visão doceta. Qual era a visão doceta? A visão doceta
era que Jesus tinha um corpo apenas aparente. Jesus não tinha um corpo físico como a gente tem. Ele se materializava e se desmaterializava, tá? E os docetas fazem explicações desse tipo de coisa porque eles dizem que Jesus passava pelo meio das pessoas e as pessoas não percebiam. Outra coisa, ele andando sobre as águas, tá? Um corpo humano não resistiria, mas aí tem outra questão que a gente precisa analisar, que eu não vou analisar nesse vídeo, mas tem outras explicações, tá? Jesus conhecia o domínio da matéria e da energia, tá? Pelo amor de Deus, né? A gente tem que ser um pouquinho mais esperto, tá? E aquele negócio de andar sobre as águas tem muito mais a ver com a ligação de Jesus com os enquitas, porque o Enki era o deus das águas, tá? Das profundezas, né? E vamos lembrar que essa água agitada estava no princípio do mundo, né? Lá no início a água estavam agitadas e tal, porque o espírito passava ali, a Sofia brincava com as águas, e Jesus, depois de entrar no barco, ele manda o vento e a tempestade se calar. Calem-se! O que é que Jesus está fazendo? Enfrentando o Enlil. O Enlil é o deus dos raios, dos trovões, da tempestade e tudo mais. Então, pessoal, é só questão de fazer ligações. Você identifica claramente que Jesus vinha de uma descendência, tá, enquita, por isso o conflito dele com os judeus, os judaítas da Judéia, tá? Você vai entender de quem eles eram descendentes. Para bom entendedor, um risco quer dizer francisquinho, né? Então, bora lá. Então, no final do século II, o setianismo se afastou da ortodoxia e etc., tá? Porque eles acreditavam que Jesus não tinha um corpo físico. Eles queriam aderir à ideia dos docetas. Então, isso não é muito legal e eu não acredito nessa história, tá, gente? Eu não sou doceta porque eu vejo isso aí como uma grande bobagem, tá? Eu acho que Jesus não precisava disso, tá? Certo? No início do século III, os setianitas foram totalmente rejeitados pelos heresiólogos cristãos. E o setianismo mudou para as práticas contemplativas do platonismo, enquanto perdia interesse pelas suas próprias origens. Aí, na fase 6, no final do século III, o setianismo foi atacado por neoplatônicos como Plotino, tá? Isso eu já contei em alguns outros vídeos, tá? Pelo Plotino. E o setianismo alienado do platonismo, tá? Do início aos meados do século IV, o setianismo fragmentou-se em vários grupos gnósticos sectários, como os arcônticos, os audianos, boritas e fibionitas. Alguns desses grupos existiram na Idade Média. Vejam só que alguns grupos foram até a Idade Média. Tá? Relação com o mandaísmo. Vários estudiosos notam muitas semelhanças entre o mandaísmo e o setianismo. Tá? Entre ele, Kurt Rudolph observou que muitos paralelos entre os textos mandeístas e os textos gnósticos setianos de Nag Hammadi. Tá? Birger A. Persson
Também compara os 5 selos do setianismo, que ele acredita ser uma referência à imersão ritual quíntupla na água ao Masbuta Mandean, tá? Literatura gnóstica setiana, tá? De acordo com ele, né? Está relacionado talvez com um irmão mais novo à ideologia do batismo mandeísta, tá? Então, claro que aqui eu tenho que fazer um malabarismo, tá, gente? Porque quando você pega material que está em alemão, em francês, em espanhol, em russo e tal, e você traduz isso no Google, é terrível, porque às vezes sai completamente uma coisa desajustada. E aí a gente tem que tentar rearranjar a coisa. Tá? Então, os 7 anos, pessoal, eles foram que produziram mais textos, tá? Na gnose, né? Na gnose cristã. Inclusive, esse texto é atribuído a eles, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver alguns detalhes mais sobre os 7 anos, ok? E isso é importante para que a gente entenda que a gente está lidando com textos diferentes, de escolas gnósticas diferentes, que pensavam coisas diferentes. Tá? Em alguns momentos eles convergiam em determinados aspectos, mas vocês também vão entender que eles são fruto do seu tempo, cada um de seu tempo. Por quê? Porque Cristo foi um tema muito controvertido. Jesus é um assunto controvertido até o dia de hoje. Tá? Todo mundo acha que tem uma explicação para dar sobre Jesus. Né? Então, se hoje já tem tanta teoria, imagine naquela época, correto? Então eu peço para você aguardar o próximo vídeo, porque a gente vem para trazer mais informações para vocês. Um abraço.